Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um Alimento. Eu sou o Ricardo Renó, sou pastor da Igreja Presbiteriana Vila Formosa, em Campinas, e recebi esse convite, esse privilégio e essa grande responsabilidade do meu amigo, pastor Diego Werner, para compartilhar com vocês hoje o que está no Salmo 16. Salmo 16. E eu quero convidar você que está aí na sua casa para você abrir a Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta para que a gente mergulhe no Salmo 16, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração por meio desse Salmo de Davi, que é uma oração e uma canção ao mesmo tempo. É uma oração que vem do fundo da alma e que nos convida a nos envolvermos nisso que os poetas chamam de lirismo, dessa expressão da alma. Salmo 16 diz assim, e eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional, na NVI. Diz assim: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quero convidar você para nós orarmos, afinal de contas, nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos clamar para que esse Espírito traga discernimento, sabedoria e iluminação ao nosso entendimento. Vamos orar juntos? Senhor, nós clamamos a Ti para que o Senhor fale ao nosso coração. Nesse momento, muitas pessoas se unem a mim para nos debruçarmos sobre o Salmo 16, palavra do Senhor, oração realizada pelo Teu servo Davi. E Senhor, pelo Teu Espírito, por favor, e em nome de Jesus, fale conosco, nos faça experimentar os mesmos sentimentos, a mesma convicção que o teu servo Davi experimentou ao compor esse salmo, e que ao experimentar do Senhor, nós sejamos transformados. Faz isso em nós para que sejamos uma bênção em favor de pessoas, porque esse é o seu desejo para nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Talvez este seja o momento em que nós mais clamamos por proteção, não é verdade? Já faz mais de um ano que nós estamos vivendo uma pandemia.
já faz mais de um ano que somos alertados a respeito de um vírus que transita por aí e muitas informações são nos ditas a respeito de prevenção, de o que fazer para não contrair esse vírus. Muitas histórias chegam a nós e hoje, ao chegar aqui, eu contei uma história para o Kleber, que está me ajudando com essa gravação, uma história bem complicada. Eu não vou contar aqui porque não é esse o objetivo. Uma história de uma pessoa que foi infectada, enfim. Mas tudo isso nos leva a clamar a Deus por proteção. Mas o clamor por proteção não é o fim da oração. Porque nós podemos clamar por proteção e ainda assim permanecermos aflitos. O Salmo 16 nos leva a uma caminhada, nos chama a um processo, a uma oração que se inicia com um clamor e depois se fortalece mediante a declarações acerca de Deus. E depois dessas declarações que permeiam todo o Salmo, todos os 11 versos, há também um alerta para que permaneçamos em Deus, naquele que pode proteger, naquele que cuida, naquele que nos carrega. E termina com uma palavra de confiança em Deus, um chamado a permanecer nele e a confiar nele, mesmo em meio a muitas turbulências. E eu quero convidar você a voltar comigo para o Salmo 16. O Salmo 16 começa com um clamor de Davi, dizendo assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Interessante, ele clama por proteção. Senhor, me protege, Senhor, me protege. E ele diz para Deus, mas é como se ele dissesse para ele mesmo também: Senhor, me protege, porque eu estou no Senhor, eu estou contigo. Como uma criança assustada que corre para os braços dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe: Senhor, me protege, porque eu estou com o Senhor. Ele fala para Deus, mas ele afirma para si mesmo que ele está com o Senhor. E ele continua o verso 2 dizendo assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor e eu não tenho nenhum bem além de ti. Gente, de maneira nenhuma eu não estou falando que a gente não deva ser grato e a gente não deva se cuidar, que nós não devamos nos vacinar, isso falando num contexto de pandemia, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: onde está a convicção, a certeza, a força, a robustez do seu refúgio? Permita-me refletir ainda com você e por favor, se você não me entender bem, talvez eu possa responder algumas coisas no comentário. Vou repetir: nós devemos usar todos os meios necessários, o uso de máscara, a minha está aqui, distanciamento social, lavagem das mãos, podendo ser vacinado, que seja. Mas a segurança minha, sendo eu, essa figura que eu usei, uma criança assustada, a minha segurança está em Deus, eu corro para Ele, Ele é o meu refúgio. E por isso eu declaro para Ele, porque eu quero que essa declaração envolva o meu coração. Qual declaração? Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Não tenho bem nenhum além de Ti.
E é interessante porque tudo indica que o verso 3 é como se fosse atribuída essa fala a Deus, dizendo: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Gente, Deus sabe, e os versos seguintes vão falar, na verdade o verso seguinte vai falar o contrário disso. Deus sabe que nós somos seduzidos a nos refugiarmos em várias outras coisas que não Ele, em várias outras propostas que não Ele. E essas propostas aqui no Salmo são chamadas de outros deuses. O salmista Davi diz assim no verso 4: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Você sabia que qualquer outra coisa, pessoa ou instituição na qual você coloca a sua confiança, você tem como um refúgio seguro, que não for o Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, isso se configura como um Deus com letra minúscula. E o fato de você depositar a sua confiança nisso, ou em alguém, ou em uma instituição que não seja o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras, isso vai implicar a você grande sofrimento. É por isso que Davi, numa palavra de fidelidade a Deus, reafirmando a sua fidelidade a Deus, ele diz assim: eu não vou participar do sacrifício de sangue desses deuses, mesmo que sejam deuses que ofereçam proteção na guerra, que ofereçam proteção na viagem, que ofereçam frutificação, que ofereçam fartura na colheita. Eu não vou participar de nenhum sacrifício de sangue, e eu não vou nem mencionar o nome deles, porque o meu refúgio é o Senhor. Porque o meu refúgio é o Senhor. Gente, com certeza, no período em que Davi escreve o Salmo, os deuses são de fato deuses, com um nome e com determinadas funções específicas. Por exemplo, Baal, é atribuído a Baal a fertilidade das colheitas. Hoje, não são deuses específicos como que estátuas, como que uma ideia de personificação, mas os deuses podem ser a ciência, a medicina. Os deuses podem ser o seu status social, o seu trabalho, a sua família. Perceba, para eu não ser tido como obtuso, como ingênuo, eu acabei de mencionar coisas boas. A medicina é uma bênção de Deus, é Deus que dá capacidade aos homens, de igual modo a ciência, de igual modo o trabalho, que é uma plataforma para a glória de Deus, de igual forma a família, que é o palco da glória de Deus. Mas se essas coisas, pessoas, instituições, ou atribuições, ou ações, são colocadas como a nossa torre forte, o nosso refúgio, essas coisas se configurarão como deuses, e grande sofrimento acarretará àqueles que correm atrás desses deuses. Gente, o Salmo 16, escrito por Davi, contido nas Escrituras Sagradas, consequentemente, palavra de Deus para mim e para você, está nos chamando a colocar o nosso refúgio só em Deus. E como eu falei no começo, você pode falar: Deus, Tu és o meu refúgio. Mas essa declaração precisa ser acompanhada de declarações acerca do caráter de Deus e quem Ele é,
para que o seu e o meu coração sejam alimentados com a verdade a respeito de Deus. É por isso que no versículo 5 ele diz: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. A porção, uma porção de comida, o cálice que acompanha a comida. Deus, Tu és a minha provisão. É o Senhor quem provê tudo que eu preciso. Eu não passo fome porque o Senhor provê. E nesse momento que muitos de nós talvez perdemos o emprego, ou foi diminuído, ou severas adversidades vieram contra nós, é nesse momento que nós vamos dizer para o nosso coração: Senhor, me protege, porque o Senhor é a minha porção e o meu cálice. É o Senhor quem garante o meu futuro. É o Senhor que garante o meu futuro. Gente, nós estamos aqui refletindo sobre esse salmo, mas depois que terminar, leia-o para você mesmo. E diga para o seu coração que Deus é a sua porção e o seu cálice. É Ele quem coloca comida na sua mesa. É Ele que não vai faltar. É Ele que garante o seu futuro. E o salmista Davi diz no versículo 6, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Ele faz uma alusão de divisas como a partilha da terra. Alguns comentaristas até dizem que ele se identifica com os levitas, que não tinham uma terra específica para si, mas a porção deles era o Senhor, e por isso ele fala assim: as divisas me caíram em lugares agradáveis, o meu cerco, a minha terra é o Senhor, eu tenho uma bela herança. Versículo 7, bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. O meu conselho vem do Senhor. Quando eu fecho os olhos para dormir, é dele que eu espero direção, é dele que eu espero aconselhamento, é dele que eu espero a luz que possa irradiar na minha escuridão para me dar direção. E interessantemente, o verso 8 diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Irmãos e irmãs, diante da calamidade, da catástrofe, quem está diante de você, o que é grande diante de você, o que se mostra notório diante dos seus olhos. Davi disse que sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Deus e a sua presença estão diante de mim, e eu faço um exercício do meu coração de dizer: o Senhor está diante de mim, Ele vai à minha frente, eu não estou sozinho. Versículo 9, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu coração repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença é eterno prazer à tua direita. Hoje, eu estava ouvindo aquela música do Projeto Sola, vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí eu estava ouvindo, porque eu estava pensando na liturgia do próximo domingo, e aí a minha esposa estava com a minha filha do lado de lá do computador, e eu comecei assim... Gente, eu queria gritar, mas eu não gritei porque eu moro em casa geminada e eu não queria assustar os vizinhos ou incomodá-los, mas eu queria gritar, sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E dizer que Ele tira o pecado do mundo significa não apenas dizer que Ele tira o pecado do meu coração, mas haverá um dia em que não haverá mais pecado, não haverá mais vírus, não haverá mais dor, não haverá mais morte para aqueles que pertencem a Jesus. E isso me empolga, isso me enche de alegria.
Por que eu disse isso? Porque Davi está se alegrando e exultando grandemente, porque ele sabe que o Senhor está diante dele, o coração dele se alegra, porque ele tem plena convicção que até o corpo dele vai repousar seguro, porque o corpo dele não vai ser deixado na sepultura, o corpo dele não vai sofrer decomposição. E aí é interessante que, se a gente pensar em Davi e nele mesmo, a gente sabe que Davi morreu e o corpo dele sofreu decomposição. Mas duas coisas aqui são interessantes. A Bíblia diz que Davi, além de rei, era um profeta. O profeta Davi estava profetizando a respeito da ressurreição do corpo. Que sim, o corpo dele foi lançado à terra e sofreu decomposição, mas o Espírito foi para Deus que o deu, e um dia haverá a ressurreição do corpo, porque Atos capítulo 2, versículo 22, Pedro diz assim: israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Veja só. Versículo 24 de Atos capítulo 2, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E veja, a respeito dele disse Davi, o Salmo 16, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o seu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, diz Pedro. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Gente, eu quero encerrar com algumas perguntas, algumas reflexões. Você tem a Deus como o seu único e verdadeiro e poderoso e robusto refúgio, firme e inabalável refúgio? Segunda pergunta: se você tem a Deus como o seu refúgio verdadeiro e seguro, você tem alimentado o seu coração para que o seu coração esteja firme com quem Deus é, com os atributos de Deus, com o caráter de Deus? Terceira pergunta: você tem estado atento com as propostas rivais de refúgio que se apresentam diante de você, para rejeitá-las e, como disse Davi, nem mencioná-las, mas permanecer em Deus? E por último, você tem esperança e expectativa que o mesmo Jesus Cristo que foi ressuscitado dos mortos, cujo corpo não sofreu decomposição, você tem esperança firme e inabalável
de que Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e você também será um dia, se você crê nele? Essas são perguntas, mas sendo respostas afirmativas, que Deus encha o seu coração de alegria, de saber que Ele é o seu refúgio, que nada vai faltar para você, que Ele cuida de você e que você não está sozinho, que você não caminha sozinho, mas o Senhor está à sua frente e Ele, na restauração de todas as coisas, não permitirá que o seu corpo permaneça no sepulcro, mas irá ressuscitá-lo como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Desejo que Deus te abençoe, que essa palavra fale profundamente ao seu coração, como falou ao meu. Quero orar mais uma vez contigo. Senhor, muito obrigado. O Senhor é o nosso refúgio. E nós declaramos que não há Deus como o Senhor, que Tu és incomparável e inigualável, és o Deus Todo-Poderoso, és aquele em quem nós esperamos e confiamos, és aquele que venceu a morte em Cristo Jesus, que sim, morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, que quem Tu és, o Teu caráter e os Teus atributos estejam em nosso coração e em nossa boca, para que ao declarar quem Tu és, sejamos cheios de Ti. Muito obrigado, Pai. Alimenta-nos com essa palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs, que Deus os abençoe grandemente. E até o próximo, participando eu ou não, até o próximo alimento. Um grande abraço.